Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Aos nossos queridos que estão nos ouvindo pela web rádio www.redeimaculada.org.br, também os nossos queridos que estão nos ouvindo lá pela Ressurreição, lá no Vale do Curu, também no Sobral, Ceará, e também lá no Vale do Ivaí, no extremo sul do país. A todos vocês que estão nos ouvindo pela Rede Imaculada, um grande abraço. E um abraço bem específico para os novos ouvintes que nós estamos alcançando em Mato Grosso. Já temos gente nos ouvindo em Mato Grosso. 2 novas rádios estão entrando em cadeia conosco, Mato Grosso. Então nós vamos agora também falar para os nossos ouvintes lá em Mato Grosso. Também os nossos queridos aqui de Brasília, cidade do entorno, Goiás, Distrito Federal, Minas Gerais, Bahia, até onde chega o nosso sinal. Para todos, um grande abraço. Para as famílias que estão nos ouvindo, um grande abraço, meus queridos, minhas queridas. Eu descobri agora uma nova família que está nos ouvindo lá na Samambaia. Tem uma nova família na Samambaia. É a família do Edmilson, da Cirlei, Lucas, do Luan. Para vocês, meus queridos, um grande abraço. E eu sei que vocês fizeram reclamação que eu não estava mandando um abraço para vocês, mas também vocês não me disseram que estavam ouvindo a rádio. Agora que eu sei, então, um grande abraço para vocês, para a turma da Marinalva, a turma da Cida, todas essas famílias que estão ouvindo, Sobradinho, Braslândia, Santo Antônio, São Sebastião, Cidade Ocidental. Professora, tudo bem aí? Um grande abraço para você. E a turma da Samambaia que está crescendo, né? Já temos várias famílias nos ouvindo na Samambaia. Todas as cidades do entorno, cidades satélites, todos esses nossos queridos ouvintes, um grande abraço. E a todos vocês que estão comemorando alguma coisa de importante na vida, e também para os nossos queridos e queridas que estão passando por dificuldades. Quem está num bom momento, comemore e lembre de agradecer a Deus. Quem está passando um momento difícil, fica firme, olhe para Deus e tenha certeza, Ele está com as 2 mãos estendidas, porque Ele nos ama e amando Ele cuida de nós. Então vamos observar o mover de Deus a nosso favor, como Ele cuida de nós. Sossega, deixa o momento ruim passar. E vamos viver a novidade de vida. Eu acredito que alguém está nos ouvindo lá em Piracanjuba, cidade da minha esposa, cidade dos nossos parentes, mas eu estou sabendo que já tem gente lá querendo nos ouvir pela web rádio. Então, se estiver ouvindo, um grande abraço para o pessoal de Piracanjuba, nossos parentes de Piracanjuba, o Eduardo, a família. Para todos vocês, um grande abraço e a bênção de Deus sobre vocês, fortalecendo e animando para a vida, vida plena, para a glória dEle e para a nossa alegria. Então, hoje, nós vamos estudar, vamos começar hoje uma série. Nós vamos estudar sobre Apocalipse. Foi o que eu prometi para vocês, que este mês nós íamos ver Apocalipse. E o que é Apocalipse? Uma palavra assim meio estranha, né? Apocalipse significa revelação. Revelação. Então, revelação de quê? São as revelações de Deus sobre o que vai acontecer. Também revelações de Deus sobre o que já aconteceu, que ainda não se sabe e Ele está revelando. Apocalipse é um terreno difícil para caminhar, porque nós misturamos. E por providência de Deus, o Apocalipse é assim para dificultar o nosso entendimento. Apocalipse são revelações. E revelações só é dada pelo revelador. E o revelador é Deus. Então ele revela o que quer, quando quer e como quer. A nossa curiosidade nos pressiona para querer saber até antes da hora. A gente não precisa disso.
quando Deus quiser que nós saibamos e quando Ele quer, este é o melhor momento, então nós vamos saber o que precisamos. É muito bom e muito bonito a gente ler no Evangelho de João, quando ele diz assim: se fosse escrito tudo quanto Jesus Cristo realizou, eu entendo que nem o mundo inteiro caberia todos os livros. Isto é revelação de João, escrevendo o seu 4º Evangelho. Então, ele diz assim: isto que nós escrevemos, o que foi escrito, é o suficiente para nossa alegria, conforto e salvação. Então, vamos manifestar a nossa gratidão pelo que temos, sem nenhuma preocupação pelo que nos falta revelar. No tempo próprio e da maneira própria, Deus vai revelando. Vai dando entendimento ao ser humano para que perceba, faça o discernimento das coisas afirmadas, proclamadas por Deus. Então, nós vamos caminhando devagar, com cuidado, porque Apocalipse tem, no mínimo, 3 fases. A primeira fase de Apocalipse é revelação de Deus mostrando o céu e a celestialidade. A segunda fase, Deus falando sobre a realidade. E a terceira fase é Deus revelando o futuro. As coisas que virão depois das coisas que já são, ou a realidade. O que nós temos de real, então vai, depois disto, acontecer uma série de providências de Deus que virão no tempo próprio. Ninguém precisa se incomodar com isto e nem ter medo de Apocalipse, porque é revelação de Deus. Agora, tem revelações de Deus aí que mostram situações. E às vezes, na situação, nós ficamos assim com certo medo. Quem tem medo não tem o amor de Deus. Quem diz isto é João e também Pedro. Porque o amor lança fora todo medo. Então, se nós temos medo, estamos longe do amor de Deus. Se nós chegamos para o amor de Deus, então nós temos o temor, porque sabemos que é verdade o que ele revela. E sendo verdade, vai acontecer. E vai acontecer por atividade de Deus, um ato de Deus. E como Deus nos ama, nenhum ato de Deus vai nos atingir para piorar. Toda vez que nós sofremos na mão de Deus, nem é sofrimento, é apenas uma dificuldade. E ela vem para nos preparar, para nos fortalecer, nos fazer crescer e nos amadurecer. Estas são as providências de Deus quando nos submete à prova. Então Deus nos prova. Deus nos chama à provação. Ele faz isto para nos melhorar. Ele faz isto onde nós temos maior força, maior poder. Deus atua aí. Ele quer nos fortalecer cada vez mais. Então, o que é este Apocalipse que muita gente tem medo até de ler? Ele é um conjunto de informações, é uma carta. O próprio Jesus Cristo disse para João: escreve e envia às igrejas. Revelações de Deus às igrejas. Essa revelação foi dada de Deus para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus comunicou a João através do seu anjo. E João escreveu às igrejas. Então a revelação de Deus para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus para João, de João para as igrejas, das igrejas para nós. Nós temos então, na ponta dessas providências de Deus, a revelação de Deus chegando até nós. Ela é também, esta carta de Apocalipse, é também uma carta doutrinária, porque ela ensina comportamento religioso, comportamento da igreja e comportamento na vida cristã para cada cristão, para cada pessoa cristã. É também uma carta de orientação.
porque ela orienta comportamentos, como a igreja deve proceder. Além de ensinar, também a carta orienta como deve proceder. Procedimento. E, por último, a carta traz também as revelações de Deus. Aquilo que existe e ainda não sabíamos, aquilo que vai existir e ainda não estamos sabendo. Mas ele disse que vai acontecer. Então, tudo quanto vai acontecer está lá, escrito em Apocalipse. A grande dificuldade de Apocalipse é que muita gente quer interpretar. Interpretar Apocalipse é loucura. Porque revelação não tem interpretação. Se é uma revelação, tem entendimento. Mas interpretar, aí é você imaginar, criar. E se você imagina e cria, é evidente que vai falhar. Por isso é que Apocalipse é terreno difícil de caminhar, porque há muitas interpretações. Nós temos pelo menos 3 grandes grupos de interpretações, teólogos que procuram interpretar Apocalipse. Nós temos um grupo chamado de amilenista. Ele fica fora do milênio, ele não mexe com o milênio. Amilenista. Nós temos um grupo que é milenista. Ele defende doutrinas dentro do milênio. Eles defendem o milênio. E um outro grupo que defende doutrinas depois do milênio. Então, olhando para a igreja do Senhor, um grupo vê essa igreja antes do milênio. Outro grupo vê essa igreja dentro do milênio, cumprindo o milênio com Cristo. E outro grupo entende que a igreja está depois do milênio. Entrar em mérito é bobagem, porque nenhum destes 3 grupos tem sustentação própria. Ou seja, a sua doutrina é fatal, ela é cabal, ela é completa, nenhuma dúvida. Não existe. Então, todos os 3 grupos que trabalham na interpretação de Apocalipse têm problemas sérios, todos 3. Então, pensar num Apocalipse milenista, amilenista, pós-milenista, é bobagem. Há quem goste disso, ocupe tempo, escreva livros e tudo mais. Eu quero ficar na dependência de Deus, olhando para o Senhor Jesus, que afirma: quanto o dia e a hora, só Deus sabe. E como é que pode isto? Jesus Cristo, Filho de Deus, dono de toda a sabedoria divina, dizer que ele não sabia do dia e da hora. O dia e da hora da sua volta. O Apocalipse trata da volta do Senhor Jesus. Então veja bem, só existe uma maneira de entendermos isto. Como é que Cristo, sendo Deus, não sabia dia e hora? Ele disse: só o meu Pai sabe. Então o melhor entendimento que nós temos, e creio que o único entendimento possível, é que o dia e a hora não foram determinados. Deus aguarda o desenvolvimento da história, a realização dos fatos, a evolução dos procedimentos humanos e da maldade humana, para, num ponto exato, ele vai tomar as providências e determinar. Deus, infinitamente bom, santo e puro, ele dá ouvidos a nós, pecadores, e ele ouve com predisposição de modificar alguns dos seus atos para nos beneficiar, quando nós buscamos isto com sinceridade. Olha, uma coisa difícil para entender. Deus é capaz de nos ouvir, mas isso está em todo o Velho Testamento, mostrando Deus mudando sua posição, sua decisão, em razão do benefício do ser humano, observando o argumento do ser humano. Deus muda. Então, o Senhor Jesus está afirmando sobre a sua volta que o dia e a hora o Pai ainda deve determinar. No andar da carruagem,
como segue a humanidade e a maldade do ser humano, Deus vai determinar. E ele disse que Deus ia abreviar. Deus abreviaria a volta. Logo, Apocalipse depende de Deus. Ele já disse o que vai acontecer. Quando? Isto é com ele. Nem o Senhor Jesus interferiu em quando isto irá acontecer. Quando nós mostramos datas, essas datas têm que ser tudo passada. Porque data futura, quando se vê por aí pregações e mais pregações prevendo, e já tem um grupo prevendo que este ano de 2012 o pau vai cair a folha, a jurupoca vai piar, porque o mundo vai acabar. São datas, e essas datas não têm valor nenhum, porque o Senhor Jesus anulou todas as datas, deixou na mão do Pai determinar o dia e a hora. Deus me abençoando, eu quero, quem sabe até o final do ano, terminar o que eu estou escrevendo sobre a volta de Jesus Cristo. Eu vou apontar para os fatos que já aconteceram, estão descritos na palavra de Deus, os fatos que estão acontecendo, também descritos na palavra de Deus, e os fatos que ainda faltam acontecer, segundo a descrição da palavra de Deus. Eu vou fazer isto. É um levantamento histórico, é um levantamento físico, é um levantamento teológico, para nos ajudar na localização do mundo, da época, do tempo em que nós estamos. O que está faltando e a possibilidade do cumprimento disto em mais dias ou menos dias. Até onde o meu entendimento chegou, e Deus já me revelou, e a palavra é revelada a quem quer ter essa revelação, eu entendo que a volta do Senhor Jesus está muito mais próxima e será muito mais rápida do que o mundo espera. Com certeza, Deus está abreviando os dias para a volta do Senhor Jesus. Então, este é o livro que nós vamos estudar no decorrer do mês de abril. Eu espero que hoje a gente trabalhe a introdução e na próxima etapa nós vamos trabalhar as coisas que são e no outro nós vamos trabalhar as revelações. Se for possível, nós vamos trabalhar as revelações em um domingo. Se for muito pesado, nós vamos trabalhar as revelações em 2 domingos. Então nós podemos ter 3 domingos de estudo sobre o Apocalipse ou 4 domingos de estudo sobre o Apocalipse. Eu quero de vocês a disposição, a coragem para caminhar nesse terreno e aprender mais e também nos libertarmos de tantas ideias ruins que tem por aí sobre o Apocalipse que faz medo. Mas agora, Tiago tem ali uma música na ponta da agulha e vai soltar para vocês. E eu sei que a música é bonita, ele escolheu. Vamos ouvir? Um grande abraço. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos.
A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. E vamos continuar o nosso raciocínio, meus queridos. Vamos dar uma olhada mais técnica, mais pedagógica, para melhorar o nosso entendimento, para entrarmos no Apocalipse. Qual é a base bíblica? Se nós lermos Apocalipse capítulo 1, nós vamos ver revelação de Jesus Cristo que Deus lhes deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E, enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, de tudo quanto viu e ouviu. Isso está em Apocalipse, capítulo 1, verso 1 e 2. E qual seria o alvo? Para que João escreveu Apocalipse, já que, na sua época, quando ele escreveu Apocalipse, tinha uma série de mais ou menos 100 Apocalipse diferentes. Cada um se aventurava em escrever sobre as revelações de Deus, sobre a vinda de Jesus Cristo. Era uma loucura. Aí vai João escrever mais um Apocalipse, só que este foi soprado por Deus, foi inspirado por Deus. Deus soprou e inspirou João para que ele, vendo, entendesse e assim escrevesse. Apocalipse foi ditado, palavra por palavra, a João. Então, é um escrito de João, mas é uma manifestação de Deus, do Senhor Jesus. Como foi então o Apocalipse? João escreve às igrejas da Ásia, igrejas que ele trabalhou para organizar. Estas igrejas são 7, significa mundo, 7 é número de mundo. Poderia ser a 8, 10, 20, 50, já tinha mais do que isso de igrejas organizadas, mas o Senhor Jesus mandou João escrever para 7, porque estas 7 representa mundo e estas 7 têm todas as características de todas as igrejas do mundo. Então vejamos, ela veio para revelar a vontade de Deus para as igrejas do Senhor, em específico e diretamente para as igrejas da Ásia, indiretamente a todas as igrejas do mundo em todos os tempos. O que está escrito em Apocalipse está valendo hoje. Como João organizou o seu escrito? Em 6 etapas. Nós falamos em 3 grupos de mensagens, mas João distribuiu isso em 6 etapas. Os 3 grupos, para que você entenda. Primeiro grupo, João está falando do que ele viu, das revelações de Deus o Pai, Deus o Filho, o Espírito Santo, a celestialidade, tronos, poderes, anjos, arcanjos. Ele viu isto e escreveu. Segunda etapa, ou segundo grupo. No segundo grupo, João fala às 7 igrejas conforme ordenado por Jesus Cristo. E no terceiro grupo, ele fala das revelações. Mas ele distribui tudo isto em 6 etapas. Primeira etapa, uma introdução e o propósito de Deus. Segunda, primeira visão, Cristo e a igreja, endereçando as 7 igrejas. Terceira etapa, segunda visão, Cristo e o mundo, como Jesus Cristo relaciona com o mundo, a mensagem para o mundo. Quarta etapa, terceira visão, Cristo e a vitória, como ele sempre foi o vencedor. É impressionante quando a gente vê a declaração: e todo olho verá a volta do Filho do Homem, e todo joelho se dobrará diante dele, tanto os que estão no céu, quanto os que estão na terra e quanto os que estão debaixo da terra. Ou seja, céu, terra e inferno, todos dobrarão seus joelhos
diante do senhorio de Cristo. Ele é o Senhor. Ele foi feito Senhor por Deus o Pai, e todo joelho se dobrará diante dele. Tanto os que querem e fazem isto com prazer e gratidão, quanto os inimigos que nunca quiseram, vão reconhecer o senhorio de Jesus Cristo agora por obrigação. Mas que vai, isto vai. É a declaração de Deus. Quarta etapa, terceira visão, Cristo e a vitória. Ele é vencedor do céu, da terra, do inferno, de todo o poder. Quinta etapa, quarta visão, Cristo e a eternidade. E por último, sexta etapa, é a chamada final de Jesus Cristo. É a bênção final. Quais são os destaques? Visão celestial. João destaca bem isto, ele mostra como é o céu, como é o trono, como é Deus, como é Jesus Cristo, o Espírito Santo. Segundo destaque, orientação sobre as coisas que são. Terceiro destaque, as revelações sobre as coisas que virão depois das coisas que são. E, por último, o encerramento da carta, o encerramento do escrito de Apocalipse. Então, assim, nós vamos caminhar. Então, vejamos, o que diz Apocalipse? Se nós abrirmos Apocalipse, você pode abrir na versão que você tiver aí, está escrito assim: revelações de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve deve acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Esse é o capítulo 1, verso 1. O qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. E João diz assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem a palavra da profecia e guardam as coisas que nela escritas estão, pois o tempo está próximo. No verso 4, João diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá aquele cujos maldosos traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente lamentarão. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi, por detrás de mim, grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como que
refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força maior. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primogênito e o último, o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas que são. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então aqui está a primeira leitura, capítulo 1 de Apocalipse. O que nós temos de importante aqui? Revelações de Deus, do Senhor Jesus, revelações do mundo celestial, do poder e da vontade de Deus. João descreve o trono, Deus, o Senhor Jesus, os anjos, o trono celestial e a celestialidade. Como ele viu tudo isto? O poder de Deus, o poder do Senhor Jesus. Para que João faz isto? Ele faz isto para nos mostrar com que autoridade e qual a seriedade do escrito dele. Para que a nossa mente, despertada pelo Espírito Santo, fortalecida pela fé, dinamizada pelo amor de Deus, preste toda a atenção sobre estes escritos para alcançar perfeito entendimento, discernimento, para conduzir a vida, nos preparando para a volta do Senhor Jesus. Sem as informações de Deus, nós ficamos perdidos. E perdidos, nós enfraquecemos na fé. E enfraquecidos, nós distanciamos de Deus. Então as revelações de Apocalipse vêm de Deus para nos fortalecer, para nos preparar para a volta do Senhor Jesus. A partir do capítulo 2, 3 e 4, nós vamos ter o capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, falando sobre as cartas às igrejas. Estas igrejas receberam carta com CEP, ou seja, carta com endereço certo. E se nós olharmos a história hoje, nós podemos visitar a Ásia e achar a localização de cada uma dessas igrejas. Elas estão lá, registradas na história e expostas para a humanidade. Mas nenhuma delas existe. E o templo onde reuniam está todo destruído. Então o que nós temos hoje na Ásia, das 7 igrejas de Apocalipse, são as ruínas. Lá estão as ruínas. E Deus tem preservado essas ruínas exatamente para testemunhar da sua palavra. Ele escreveu aquelas igrejas que reuniam naqueles templos. É bom separar igreja de templo. Igreja é o grupo de pessoas. Templo é o local onde se reúne. Então lá estão os restos, as ruínas dos templos, porque as igrejas não existem mais. Nenhuma das 7. Todas ignoraram as recomendações recebidas diretamente de Deus, escritas por João, endereçada com CEP para cada uma delas. Elas receberam isto, mas ignoraram. E o resultado foi exatamente o que estava escrito. Jesus Cristo disse assim:
olha o que tens, porque eu volto sem demora. E olha o que aconteceu. Então, o capítulo 2, 3 e 4 vai falar sobre as igrejas da Ásia. Nós vamos extrair mais algumas lições deste capítulo 1 de Apocalipse, porque ele é fundamental para o entendimento de todo o Apocalipse. São 21 capítulos, então nós temos mais 20 capítulos pela frente. Precisamos entender bem. O que nós vimos? João se encontrava em espírito no céu. Veja bem, ele diz que se encontrava em espírito. Então João foi arrebatado para conhecer o céu, conhecer o trono de Deus, ver a glória do Senhor Jesus, ouvir a mensagem e escrever a mensagem. Isto é muito importante. Ele estava no dia do Senhor, e o dia do Senhor é o domingo. Jesus Cristo ressuscitou no domingo e ficou então o domingo conhecido como dia do Senhor. E aqui João está dizendo, eu estava no dia do Senhor meditando. Onde ele estava? Na ilha de Patmos. A ilha existe, geograficamente localizável, está na história e está aí para quem quiser ver. Na ilha de Patmos, preso, porque aquela ilha era ilha de prisioneiros. Preso. E qual o motivo da prisão? É que João continuava ensinando o evangelho do Senhor Jesus, vivendo de acordo com o Senhor Jesus, dando testemunho do poder, da graça, misericórdia e amor do Senhor Jesus. Ele era obediente ao Senhor. E isto era uma ameaça para o governo romano. E por ser uma ameaça, o governo romano mandou prender João na ilha de Patmos, isolando ele das igrejas e do povo, para que ele fosse impedido de demonstrar o seu testemunho, comunicar a mensagem e ensinar a vida cristã, organizar igrejas. João estava impedido, preso por ordem do imperador romano, por causa do seu trabalho, da sua missão. Lá estava. Qual a providência de Deus diante de tamanha dificuldade? Olha como Deus reverte na vida de cada um dos teus servos, e isto vale João, vale a mim, vale a você. Deus reverte as situações ruins na vida dos seus servos de maneira impressionante. Nós temos estes exemplos na vida de muita gente. Quando nós pensamos, acabou, é o fim da picada, nada mais se pode fazer, está tudo perdido. É exatamente nesse ponto em que Deus reverte os acontecimentos, os fatos, os atos, a história. Reverte tudo, porque Ele é o dono de todo poder, de todo querer, de todo realizar. Aproveita esta realidade para firmar a sua fé em Deus e saber se a situação que me apresenta é ruim, Deus tem todo o poder para reverter essa situação ruim numa boa situação. Imagine só o José do Egito, preso num tronco, por ordem do rei, e nem culpa tinha, ele estava preso por um boato que a mulher do rei espalhou. Ele não tinha nenhuma culpa, mas ele não reclamou os direitos dele. Ele não alegou nada, ele deixou na mão de Deus. E era tudo que Deus precisava, era que José deixasse na mão dele. E lá, na prisão, preso no tronco, Deus revela a José, e José revela ao rei. E o rei manda tirá-lo de lá e colocar na cadeira do lado dele e ser o governador de todo o Egito. E nós podemos pensar, olhar para os fatos. Junto com José, tinha mais 2 presos. Um deles clamava a José que lembrasse dele, tivesse misericórdia, porque ele também não tinha culpa, mas ele também não reclamava os direitos. Estava ali preso. E o outro
não queria saber de nada. Não temia o Deus que José temia. Ele não estava ligado ao Deus de José. E José, numa bela manhã, ele olhou para um e disse assim: você vai ser liberto. Você vai ganhar a sua liberdade. Agora, quanto a você, você vai morrer. E olha que na semana seguinte, Deus mandou libertar aquele que José disse que seria liberto, e mandou matar aquele que José disse que ia morrer. E José foi chamado pelo rei, colocado numa cadeira à sua direita, vestido de trajes reais, com um cetro de governador do Egito na mão. Mudou muito a situação. Quando nós deixamos na mão de Deus, Ele sabe como usar cada situação para reverter, tomando essa situação como base e mudar tudo na vida. Podemos aprender isto em Apocalipse. Aquele que é, que era e que há de vir. Este é Deus. Aquele que morreu e reviveu, vivo está. Esse é Jesus Cristo. Ao anjo do Senhor, João viu o anjo do Senhor, o mensageiro do Senhor. Quem sabe o arcanjo Miguel, que em toda a história tem se manifestado em nome do Senhor para trazer boas notícias. Miguel é um anjo, arcanjo, ou seja, o governador de milícias, milhares de anjos. Um outro arcanjo é o Gabriel. O Gabriel é arcanjo, também gerente, comandante de milícias. E o terceiro arcanjo era o arcanjo da graça, que trabalhava na segurança. E ele entendeu que poderia disputar com Deus, dar um golpe de Estado, derrubar o governo e assumir como ditador. E Deus tinha um serviço de inteligência, ficou sabendo primeiro do que ele, aí chamou, destituiu da sua patente, ele deixou de ser comandante, passou a ser apenas chefe e mandou ele retirar, e com todos os soldados que acompanhavam ele. Este foi luz e fé. Então este desceu direto para o inferno e está infernizando o tempo todo. Mas Miguel e Gabriel são os dois arcanjos. O céu ganha de 2-1. Sempre é vencedor. Esses dois anjos sempre têm cuidado da humanidade e também anunciado a palavra de Deus. Qual foi o arcanjo que anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador? Foi o Miguel ou foi o Gabriel? Será que o meu amigo sabe? Pois é. O Miguel é um anjo guerreiro que luta em nossa defesa. E você vê a carta de Hebreus quando diz assim: quem são os anjos? São ministros de Deus, enviados por Ele para ministrar a nosso favor. Eles ficam ao nosso redor, nos protegendo do inimigo. E o Gabriel? O Gabriel é um anjo anunciador das boas novas. É o anjo que manda até nós o Evangelho. Deus encarrega Gabriel para nos ensinar, para trazer as mensagens. Esta mensagem foi dada a João Batista, e João Batista mandou para as nossas igrejas, mandou para nós hoje. Então, esta é a grande lição do capítulo 1 de Apocalipse. O trono de Deus, o poder de Deus, o poder do Senhor Jesus, o poder da voz, da ordem, o poder dos acontecimentos. Ele conduz todos os acontecimentos. Então, a partir daí, nós podemos manifestar fé em tudo quanto nós vamos ver, ouvir em Apocalipse, para nos conduzirmos em sabedoria, graça e verdade, fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. É assim que nós tornamos invencíveis, imortais, eternos, filhos e filhas amados de Deus. Esta é a mensagem do Apocalipse, para nos fortalecer e nos mostrar
o que há de real no céu, já revelado a nós. O que há de real na terra, diante dos nossos olhos, na nossa vida diária. E o que vai acontecer nos dias futuros. As revelações de Apocalipse são revelações futuras. Revelações do que pode vir a cada dia. E é impressionante, quando nós lemos capítulo 5 e seguintes, precisamos ter o cuidado, porque às vezes nós vamos, no capítulo 7 já aconteceu, no capítulo 8 não aconteceu ainda, no capítulo 9 já aconteceu, mas peraí, tem uma parte no capítulo 8 que não aconteceu ainda, e no capítulo 9 já aconteceu. Veja que o Apocalipse apresenta uma revelação. Nós queremos que ele seja uma carta didática, cronológica, apresentando um fato depois do outro, e depois do outro, e depois do outro. Esta é a pior visão que se pode ter do Apocalipse, porque ali é uma panela fervendo. Quando nós pensamos que isto está em cima e aquilo está embaixo, nós piscamos, olhamos e aquilo que estava embaixo agora está em cima, e aquilo que estava em cima agora está embaixo, porque todas essas revelações estão fervilhando na nossa frente. Nós vamos então olhar para Apocalipse com um olhar espiritual. E vamos lembrar, João, que escreveu Apocalipse, ele faz questão de registrar no seu quarto evangelho: o que está escrito é suficiente para nos conduzir. Se Deus quisesse revelar tudo quanto Jesus Cristo fez, o mundo inteiro não caberia os livros escritos. Mas isto é o suficiente, diz João, para nos conduzir na salvação, na vida eterna. Vamos olhar então para Apocalipse assim, sem medo, sem receio, buscando de Deus revelações, entendimentos, e movimentando a nossa fé para crer, e também o nosso ânimo para pesquisar, a nossa serenidade para simplesmente achar o que está aí. Eu costumo dizer para os meus queridos alunos que a palavra de Deus é um barranco de garimpo. Se nós chegarmos na beira do barranco e olharmos, nós vamos ver a grama. Se nós tivermos um pouquinho mais de coragem, nós vamos arrancar a grama e vamos ver a terra. Se a nossa coragem for um pouquinho maior, nós vamos limpar a terra e vamos achar o cascalho. Se ainda tivermos coragem, nós vamos lavar o cascalho e vamos descendo. Possivelmente 1 metro abaixo, o cascalho já muda. 2 metros, mudou de novo o cascalho. E nós vamos começar a perceber algum cristal. Então o cascalho, que era uma mistura mais grosseira, agora já está se purificando e nós já achamos cristais. Se nós redobrarmos o nosso ânimo e descer barranco abaixo, nós vamos encontrar, quem sabe, o ouro aí misturado. E se ainda restar coragem e nós formos até o fim do barranco, com certeza nós vamos achar o diamante. Mas se nós olharmos apenas para o início, o que nós vamos ter é só uma grama. Nós não vamos ver a terra, nem o cascalho, nem o cristal, nem o ouro, nem o diamante. Eu estou despertando você, chamando a sua atenção, solicitando a sua atenção para o estudo de Apocalipse, onde nós vamos lavar o barranco, vamos descer barranco abaixo e vamos alcançar as profundidades maiores neste barranco. Nós vamos alcançar o diamante. Para isso nós vamos vencer a terra solta. Ela tem valor, mas serve para pouca coisa. Nós vamos descer ao cascalho,
rude. Ele tem valor, serve para muitas coisas. Nós vamos descer ao cristal, que depois do cascalho é a primeira camada. O cristal já tem uma aplicação bem maior e um valor muito maior do que a grama, a terra e o cascalho. Mas precisamos redobrar o esforço para descer mais, observando apenas o que contém este barranco que é a palavra de Deus. E nós vamos alcançar pepitas de ouro. Ouro solto no meio do cascalho. E se ainda restar ânimo, vamos redobrar esse ânimo e vamos descer fundo até encontrar o diamante, a revelação final de Deus. Com coragem, com dedicação, vamos descer o barranco de Apocalipse e vamos vencer todas as etapas, buscando de Deus o entendimento, o discernimento, a experiência espiritual, o ânimo, a coragem, a disposição para alcançar de Deus as mais ricas e profundas bênçãos, para nos fortalecermos nele e na força do seu poder, para vencer cada dificuldade, cada barreira, cada oportunidade, cada dia, a vida inteira, até a volta do Senhor Jesus. Deus nos abençoe com saúde e paz, com alegria, com segurança, com libertação. Deus nos abençoe com o Espírito Santo, nos conduzindo na vida espiritual, para a glória dele e para a nossa alegria. Saúde e paz para todos vocês, meus queridos. A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.